Olá a todos, meu nome é Ricardo Veg e esse é o vídeo introdutório ao WebGL para a matéria de Introdução ao Desenvolvimento Web do curso de Jogos Digitais da FATEC Carapicuíba. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Bem, o que é o WebGL? O WebGL nada mais é do que uma API feita em JavaScript, onde o mesmo é baseado no OpenGL ES 2.0 e ele é disponível a partir do embasamento do Canvas, do HTML5, onde você insere todas as informações para a construção do seu objeto. Bem, o WebGL é uma API que dá suporte a gráficos 2D e 3D, possibilitando assim que seja desenvolvido tanto objetos com movimento, formas geométricas ou o que a criatividade permitir, tanto 2D quanto 3D com rotação, movimento de câmera, não exatamente de câmera, mas de ângulo e tudo mais dentro da sua página web. Bem, como eu já disse, ele é uma API e é grátis, ou seja, qualquer pessoa que estiver assim, com vontade de aprender sobre o WebGL ou estiver querendo se introduzir a esse tipo de noção de 3D para a web, o WebGL ele é uma boa opção, pois permite assim através de algum certo estudo você fazer tipo movimentos e criar coisas bem legais, uma interação bem legal para diversos tipos de site, tanto comercial quanto para entretenimento. Bem, no WebGL existem diversas bibliotecas para desenvolvimento. Entre elas a gente pode citar o GLGE, o C3DL, o Copperlit, o SpiderGL, o Scene JavaScript, o Processing.js, o Blend for Web, o Cupcake VR, entre outras muitas bibliotecas que você encontra por aí na internet. Bem, o WebGL, obviamente, ele tem que ser suportado por navegadores para que ele seja executado com êxito. Nisso, alguns dos navegadores que suportam o WebGL são o Internet Explorer 11, o Mozilla Firefox a partir da versão 4, o Safari a partir da versão 5.1, o Google Chrome 8 acima e no caso do Opera da versão 12 à frente. Bem, no caso do Internet Explorer 10, ele tem uma peculiaridade. Ele naturalmente não suporta o WebGL, mas para aqueles que desejam utilizar a versão 10 do Internet Explorer, é possível que você obtenha o WebGL a partir de um plugin. Você instala o plugin através do navegador e a partir daí consegue usar naturalmente pelo Internet Explorer 10. Bem, agora eu vou ir para a parte prática. A parte prática consiste no quê? O código que eu faria do WebGL, ele daria muita linha de código. E como o tempo tem que ser relativamente curto para a explicação e esse é um vídeo introdutório, eu decidi pegar um tutorial de um canal que eu assisto bastante, não só em relação ao WebGL, que eu conheci e decidi fazer o vídeo, mas que a didática do rapaz é muito boa. Então eu decidi pegar o código dele, e vai ficar na descrição do vídeo o código que eu utilizei para explicar o que ele fez, para que vocês tenham uma breve introdução ao WebGL. Quem tiver vontade, eu vou deixar o link do canal dele. É muito bom, ele ensina direitinho e para quem quiser se aprofundar, vai ficar aí. Mas como esse é um vídeo introdutório, eu vou apenas explicar por cima o código e mostrar o resultado. Bem, rapidamente, aqui eu abri a matriz do GL, que foi programada por esse rapaz, o Brandon Jones. Ele é do canal Indigo Code. E como eu já disse anteriormente, é um canal muito bom e vale a pena para aqueles que quiserem aprender um pouco mais, não só sobre o WebGL, mas como os demais conteúdos. Ele faz um trabalho bem legal e eu recomendo bastante. Bem, aqui é a matriz onde ele declara alguns tipos de objeto através do if, declara os módulos de algumas funções para ativamento do Bootstrap, módulo na cache. Que mais? Ele executa o módulo de algumas funções que foram
declarados anteriormente. Bem, ele dá load de alguns packs de informação, alguns databases da web. E basicamente essa é a matriz onde ele vai exportar todo o conteúdo que vai ser utilizado no código principal. Aqui ó, a matriz do WebGL, tipos de array, códigos para randomização. Ó, aqui também ele declara uma variável matemática, módulo de exportação e entre outras coisas. Aqui mais para o final, ele clona uma das variáveis, declara uma função e a partir daí define um array onde ele declara algumas lacunas de matrizes para a execução do código, porque o código que vai ser executado ele é um código de um cubo, então ele utiliza muitos parâmetros de ângulo para definir o tamanho e a posição do cubo. Aqui, já no código do cubo, ele utiliza, obviamente, em JavaScript, o canvas, e a partir daí ele vai moldando como ele vai querer o cubo, qual rotação o cubo vai ter e de que forma ele vai rotacionar, velocidade, posição e tudo mais. Nessa primeira parte ele define a cor, em quais faces vão ter que cor, e é basicamente isso. Aqui ele já define shader, ele chama a função para compilar o shader, e mais profundo aqui começa a parte mais legal, onde que ele define as vértices da caixa, né, do cubo, e passa os parâmetros de tamanho e posição, tanto em X, Y, Z quanto nas outras posições R, G e B, como vocês podem ver. Aqui ele deixou como comentário em cada lado do cubo e as seus determinados valores. Aqui ó, o topo do cubo, a esquerda, aqui embaixo a direita, a face da frente, a face do fundo de trás e a face de baixo. Todas parametradas com os valores necessários para que o cubo seja formado da forma correta. Bem, aqui são só as variáveis dos índices da box. E aqui basicamente ele define o buffer, onde vai ser alocadas as informações do cubo, tanto das posições que foi comentada mais anteriormente, quanto as cores, a atribuição de cada cor, os tipos de elementos, números de elementos por atributo e tudo mais. Bem, aqui embaixo é interessante citar que aqui ele declara quantos bytes vão existir por elemento. É individual para cada vértice. Logo, ele define exatamente quantos elementos e bytes vão existir em cada vértice do cubo. Bem, aqui embaixo ele define a matriz do cubo, localização padrão e define os parâmetros dos vértices, dos valores dos vértices. Bem, aqui embaixo, como dito no comentário, ele vai definir e dizer ao OpenGL qual é o estado da máquina e qual tipo de programa que vai ser ativo. No caso, o navegador ou programa semelhante. Bem, e aqui é a parte mais interessante, porque aqui ele define as variáveis da identidade da matriz e a partir disso ele inicia um loop dentro de uma função onde ele define o ângulo, a performance, a rotação e os valores de rotação para o ângulo de rotacionamento. Ele chama as cores e desenha. Aqui é a parte mais interessante, onde ele define a identidade da matriz e a partir daí chama um loop onde é definido o ângulo, a velocidade, a partir da identidade da matriz, qual vai ser o posicionamento inicial do cubo, a rotação e tudo mais.
E no final ele chama o pedido para animação, por frame de animação acontecer em loop. Bem, a partir dessa estrutura de código, o resultado final que a gente pode ver a partir da aplicação do OpenGL é esse aqui. Bem, como vocês podem ver, depois da estrutura do código, depois que foi rodado no caso aqui eu rodei no Google Chrome, vocês podem ver que foi definido um cubo com diversas cores, onde ele rotaciona em determinados ângulos, e é basicamente isso. Isso é só uma demo, é só uma das coisas que você pode fazer. Você pode texturizar, quando você manja bem mais do OpenGL, você pode texturizar, por exemplo, com essa, por exemplo, da box. Você pode colocar uma textura de caixa mesmo, fazer outros formatos, não só a box, como um triângulo. Que o primeiro tutorial do canal que eu utilizei para aprender a base do OpenGL, do WebGL, desculpa, eu acho que eu falei muito OpenGL nos últimos minutos, mas é o WebGL, desculpe. Que ele é baseado no OpenGL, então eu acabei me confundindo. Mas enfim. Bem, você pode fazer várias formas no WebGL, tanto como o triângulo, no caso do primeiro tutorial, que é utilizado no canal que eu usei para aprender. Ele faz também uma box texturizada, no caso o cubo texturizado como uma caixa de madeira. Ele faz formas, ele cria até mesmo pequenos personagens para fazer algum tipo de animação dentro do código web dele. E, bem, basicamente é isso. Isso é um tutorial super introdutório, apenas com algumas informações básicas para quem quiser ficar adentro do que é o WebGL. E a partir daí, se sentir curiosidade, ir atrás de alguns tutoriais mais profundos, aprender melhor sobre o WebGL e como ele pode ser útil no seu desenvolvimento. Bem, como eu já disse no começo do vídeo, eu utilizei alguns sites para me referenciar. Eu utilizei esses sites para me referenciar, WebGL Fundamentals, um site muito bom com informações muito detalhadas sobre o WebGL. Um documento do Unity que eu não citei na introdução, mas que o WebGL pode ter um tipo de interação com o Unity, dependendo do que você quiser fazer. Então eu recomendo bastante para gente que faz jogos, é interessante dar uma lida, principalmente se você gosta mais do desenvolvimento de jogos para web e tudo mais. Cronos, esse site ele dá uma introdução legal sobre o que é o WebGL, como uma pequena parte da história, o que foi, como surgiu. E claro, não poderia faltar esse canal muito bom, que é o canal Indigo Code, onde que ele tem tutoriais bem mais profissionais e profundos sobre a matéria, não só sobre o WebGL, mas como também outras. Bem, o vídeo basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido o que é o WebGL, para que ele serve, quais plataformas ele pode ser utilizado, quais bibliotecas ele pode utilizar para o desenvolvimento e tudo mais. E aqueles que se estiverem interessados, eu recomendo muito, de novo, mais uma vez, esse canal e os links acima para se aprofundarem mais e mais nessa API. Bem, eu agradeço ao tempo, desculpe qualquer coisa, eu espero que tenha sido útil para o crescimento de vocês.